O Sr. Zalman estava nos explicando que durante a semana, durante os 6 dias de trabalho, 6 dias comuns da semana antes do Shabat, a Torá nos fala 6 dias você irá trabalhar, e ele nos explicou que isso se refere não só ao trabalho no campo terrestre, material, mas que isso se refere também ao trabalho no sentido espiritual, que nos 6 dias da semana a gente tem que trabalhar sobre a nossa alma, a nossa pessoa, sobre a nossa espiritualidade. Devemos trabalhar para moldar o nosso caráter, para refinar nossa personalidade, para dar vazão à espiritualidade da nossa alma. Isso é um trabalho que exige empenho e esforço por parte da pessoa. E ele prossegue nos descrevendo esse tipo de esforço que exige esse trabalho espiritual durante os dias da semana, e nos fala que o esforço aqui que se espera por parte da pessoa é um esforço duplo, um esforço redobrado, Yegiat Nefesh Vigiat Basar, um esforço da alma, um esforço espiritual, com um esforço também até físico-corpóreo. Então, aqui em termos espirituais, para que a pessoa realize o seu trabalho, para que ela seja bem-sucedida, é necessário um duplo esforço, um esforço de ordem espiritual e um esforço de ordem física. E ele vai nos explicando agora no que consiste esse esforço redobrado. Então, em primeiro lugar, para que a pessoa desempenhe esse trabalho espiritual, durante as orações nos 6 dias de semana, a pessoa tem que leitbonen bigdulat Hashem, tem que se esforçar para meditar na grandeza de Deus. Meditar significa excluir da sua mente outros pensamentos, desprender-se, desvincular-se das preocupações de ordem terrestre e material, se elevar, se concentrando, fixando sua mente sem distração, numa meditação contemplativa sobre a grandeza de Deus. Então, tudo isso requer um esforço espiritual por parte da pessoa. Saber meditar na grandeza de Deus, e não só meditar, mas meditar e se concentrar de uma forma tão intensa a ponto que isso gere e estimule o surgimento ou a revelação de sentimentos. Ou seja, aqui não é apenas um estudo, não é apenas uma leitura, apenas um estudo, mas uma meditação profunda que mexa com suas entranhas, que mexa com seu coração, que faça surgir na pessoa amor e temor a Deus em consequência dessa reflexão, dessa meditação. E para que isso aconteça, então aqui existem duas coisas que caminham juntas, elas são antagônicas, mas de certa forma acabam sendo interdependentes, conforme vai nos explicar o Alter Rebbe. Quando a pessoa trabalha sobre si para dar vazão à espiritualidade, para meditar e através disso fazer surgir, aparecer no seu coração sentimentos de amor e temor a Deus, ele agora nos diz o Alter Rebbe, isso só vai acontecer quando, junto com isso, ou antes disso, a pessoa excluir do seu coração vontades, paixões, desejos alheios e contrários a isso. Ou seja, para que ela possa, a pessoa, dar vazão à espiritualidade, para que a pessoa possa conseguir elevar sua alma e despertar sentimentos nobres, sublimes de amor e temor a Deus, antes disso ela vai precisar, leotzim libo, tirar do seu coração, aretzonot zarot, as paixões estranhas à espiritualidade, à divindade, aquelas inclinações ou paixões da alma animal, que são desejos físicos, corpóreos, prazeres materiais. A pessoa vai precisar trabalhar sobre si para conseguir retirar de dentro de si essas vontades e paixões, excluir isso da sua mente e do seu coração, até que ela chegue, a pessoa, a um ponto que sua única vontade, sua única inclinação, seu único desejo, ela vai ter um único desejo voltado para o Pai Celestial, para a divindade. Então, aqui nos diz o Alter Rebbe, esse é o primeiro passo que exige da pessoa no trabalho espiritual um esforço
Aqui ele se refere primeiro ao esforço da alma, ao esforço espiritual, ou seja, a pessoa concentrar a sua mente, fixar o seu pensamento na meditação sobre a grandeza de Deus. Mas tem que ser uma meditação tão efetiva, a pessoa tem que estar tão concentrada nisso a ponto de ficar imbuída dessa ideia de maneira tal que isso acabe criando sentimentos verdadeiros, genuínos dentro dela, sentimentos de amor e temor a Deus que se revelem no seu coração. Isso só vai acontecer quando a pessoa, não só pensar nisso, mas a pessoa tem que se aprofundar nesse tema, até se conscientizar, até ficar imbuído, até absorver isso dentro de si, internalizar isso de forma profunda. Esses conceitos da grandeza de Deus, etc., de maneira tal que isso mexa com o seu coração, com os seus sentimentos, além de mexer com o seu intelecto. Né? Isso só vai acontecer quando ele estiver com uma ideia fixa nesse conceito da grandeza divina, quando ele se concentrar profundamente. Então isso exige essa concentração, essa fixação de pensamento exige da pessoa um esforço espiritual muito grande. Porque isso não é que a pessoa vai pensar durante um minutinho sobre o assunto e vai gerar sentimentos, não, isso é fantasioso. Isso vai vir apenas através de muito esforço de concentração, e para isso a pessoa tem que se empenhar, para que ela não sinta que isso é, sabe, que ela invista todo o tempo necessário para tanto que ela não sinta que isso é uma coisa pesada, tanta concentração, tanto esforço mental, intelectual e até emocional para meditar, para refletir, e isso pode levar muito tempo até que a pessoa comece a sentir de fato algo, né? Principalmente quando se trata de uma alma menos potencializada. Como o Alter Rebbe explica no Tânia, nós temos almas de um nível mais baixo que para elas é muito difícil transpor essas barreiras, se desvincular do físico, do material, conseguir elevar-se, porque são almas mais fragilizadas. A maioria das almas nas nossas gerações são almas menos capacitadas, e o que torna muito difícil e requer muito esforço a pessoa se concentrar em assuntos espirituais, a pessoa se concentrar em meditação abstrata sobre a grandeza de Deus, etc. Então esse é o primeiro tipo de esforço que se requer da pessoa no seu trabalho espiritual durante a semana, na hora da reza em especial. O segundo tipo de esforço consiste no que? Vigiat Basar. É um esforço até de ordem física. O primeiro era mais de ordem espiritual, intelectual, emocional. Aqui agora ele nos fala de um esforço até no campo físico. Ou seja, o que ele se refere aqui? O esforço que vai ser necessário para a pessoa conseguir se desprender do campo físico e carnal. Nós estamos tão ligados ao campo físico, tão dependentes do campo físico material. Os nossos prazeres, nossas ambições são no campo físico, nossas paixões, nossos desejos são desejos corpóreos, físicos, materiais, apenas e tão somente. Nós estamos condicionados a isso, estamos até viciados a isso, né? Então isso molda a nossa carne, a nossa pessoa. Parece que nós temos uma dependência completa, por isso é necessário um esforço da pessoa para lapidar a sua carne, o seu plano físico-corpóreo, para a pessoa conseguir lidar com o seu corpo físico, o que ele exige, o que ele deseja, o que ele quer, com sua alma animal, com todas as suas paixões, com todas as suas aspirações. E isso vai exigir da pessoa, já que nós estamos tão subjugados muitas vezes ao físico, ao corpóreo, então isso vai exigir da pessoa um grande esforço para retirar do seu coração todas as chamadas vontades alheias à espiritualidade, à divindade. Elas não são poucas na nossa vida e existência aqui no plano terrestre. Ou seja, a pessoa conseguir excluir do seu coração os desejos, as paixões, pelos prazeres mundanos, até que no final ela fique a pessoa somente com um único desejo voltado para a conexão a Deus.
Então, isso é um esforço até de ordem física, que vai mexer com o físico corpóreo. A pessoa está acostumada, a pessoa gosta de comer com gula, ou a pessoa, enfim, coisas até do campo físico corpóreo, e a pessoa de repente começa a se privar disso. Não é que a pessoa aqui precisa jejuar ou deixar de comer, mas deixar de buscar apenas a autossatisfação, apenas a realização dos seus desejos. Não é? E muitas vezes o nosso físico e corpóreo está tão habituado a isso, como nós falamos, que está condicionado, está viciado. E mexer nisso acaba mexendo com nossa estrutura, é um esforço físico muito grande. Todo mundo que já tentou fazer alguma dieta ou coisa parecida sabe disso. Aqui é uma observação interessante, que as duas coisas são interdependentes. Quando nós falamos do esforço espiritual e do esforço físico, falamos do esforço espiritual como esforço de concentração para fixar a mente num pensamento muito profundo, de forma tal que até cultive e desenvolva sentimentos. Isso só vai vir com um pensamento muito forte e prolongado e profundo, que seja internalizado. Né? Então esse é o esforço espiritual. O esforço físico, nós falamos que é de se desprender das vontades físicas corpóreas terrestres. Aqui se fala na Hassidut que as duas coisas, uma coisa depende da outra. Porque quanto mais são interdependentes, como uma gangorra, quando uma sobe, a outra baixa, a outra desce e vice-versa. Quando uma pessoa desperta no seu coração um amor intenso a Deus, um amor profundo e genuíno a Deus, então naturalmente isso já acaba excluindo do seu coração todas as vontades banais, todos os desejos supérfluos, superficiais, pelas coisas físicas, terrestres, materiais, todas as paixões mundanas. Quando a pessoa começa a sentir amor a Deus, um sentimento tão elevado, sublime, então, naturalmente, não há espaço, não há lugar para não só trivialidades, para bobagens, para sentimentos de autossatisfação egocêntricos, quando a pessoa sente um amor sublime, elevado pelo divino. E vice-versa, para que a pessoa possa sentir esse amor no campo espiritual, quanto mais ela conseguir se desprender e se limpar dessas quedas e paixões pela autossatisfação, pelo egocentrismo, desejo de satisfação pessoal apenas e tão somente, então mais a pessoa vai conseguir cultivar amor e temor a Deus. Isso é famosa, uma frase já milenar no judaísmo, numa obra clássica, Chovat HaLevavot, Obrigações dos Corações, de Rabbeinu Bechai ben Pekudá, um grande mestre nosso, que entre outras coisas lá ele diz que assim como é impossível deixar no mesmo recipiente água e fogo, ou fogo ou água, mas água e fogo são opostos, são antagônicos. Da mesma maneira ele diz, da mesma forma, se considerarmos o coração um recipiente para emoções e sentimentos, então é um recipiente só, um coração, então no mesmo coração não vão pairar, não vão se estabelecer o amor a Deus com os amores ou prazeres mundanos, ou um ou outro. Quanto mais um, menos o outro. Na ausência de um, vai haver predominância do outro. De qualquer forma, isso que o Alter Rebbe nos explicou sobre o trabalho nosso espiritual, principalmente nos 6 dias da semana, que é um trabalho ligado com Yaakov, de trazer luz divina para baixo significa também para nossa pessoa, nosso ser, envolvendo o nosso corpo físico, nossa alma animal, etc. Mas para tanto a pessoa vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar, se empenhar. Isso vem a duras penas, isso não vem de uma forma espontânea, de uma forma instantânea, isso não vem de forma fácil, isso exige por parte da pessoa um grande empenho. Nas palavras do Alter Rebbe, Shekol zeu alidei milchama gdolai mayetzer.
isso na verdade vai exigir por parte da pessoa uma grande batalha contra a sua inclinação negativa. E de fato o Zohar nos diz Sha'at Tzlot Sha'at Krava, que a hora da reza é a hora do combate. É hora da gente guerrear contra as inclinações negativas que existem dentro de nós. Isso é algo muito trabalhoso, que requer muito esforço.